encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos. A pedido da Doroti, eu vou falar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo trata de bem-aventurados os pobres de espírito. E foi pedido para mim expor o que eu posso entender, com a ajuda dos irmãos do plano espiritual, sobre a instrução dos espíritos, que trata sobre o orgulho e a humildade. Então, aqui diz o seguinte: dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que deles afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, pois, o homem, para a felicidade do seu futuro, ser pobre de espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, isso é o que se entende sobre pobres de espírito. Porque o termo, às vezes, leva as pessoas a pensar que ser pobre de espírito é ser ignorante. E não é esse o entendimento. Porque se nós entendermos bem o que significa ser pobre de espírito, nós podemos reformular o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa maneira de viver. Porque a gente, na nossa vida, a gente costuma encontrar de vez em quando pessoas que, quando vão ser atendidos no setor, e a pessoa que está atendendo diz que este que está pedindo o atendimento quer coisas que a pessoa não pode conceder, e a pessoa, na sua empáfia, pergunta: você sabe com quem está falando? Quem já não ouviu alguém dizer isso em algum lugar? Tem gente que no supermercado acha que é o tal, e que fala para o balconista, para a caixa: você sabe com quem está falando? Como se ela tivesse a obrigação de conhecer a humanidade inteira que vai no supermercado comprar coisas. Isso é uma demonstração, assim, claríssima do orgulho, da prepotência, da arrogância. Porque vocês já pensaram se a gente, numa ocasião dessas, dissesse para eles, para aquelas pessoas que dizem isso: sei, você é um filho de Deus, meu irmão, como toda a humanidade. Garanto que, no mínimo, as pessoas ficariam chocadas. Porque o comportamento seguinte a essa pergunta é a pessoa se encolher. A pessoa fica... como é que eu vou te dizer para vocês? Ela fica aturdida. Aturdida não é bem o termo. A pessoa fica meio humilhada, constrangida com uma pergunta dessas. Porque isso é uma afronta. Como se a pessoa que estivesse sentada ali fosse um inferior. E na realidade, ninguém é inferior. Todos nós, por uma circunstância ou outra, estamos
níveis diferentes na nossa existência, mas perante Deus, nós somos todos iguais. E isso é uma coisa que não entra na cabeça das pessoas. Nós não somos diferentes uns dos outros. Nós somos todos filhos ignorantes do nosso Pai, filhos que estão na infância da sua vida. Que os pais com crianças pequenas têm tolerância, têm paciência. É o que Deus tem conosco. Por isso que muitas vezes a gente, na nossa existência, fica pedindo absurdos para Deus e não recebemos os absurdos que pedimos. Porque não temos maturidade para receber aquilo que pedimos. Porque não vamos saber administrar os nossos pedidos. Porque pedimos sempre mais do que merecemos. Isso faz parte daquela ânsia que nós temos de saber, de pensar que sabemos tudo. Isso é um orgulho. O orgulho é que faz nós termos esse comportamento. E se nós tivéssemos essa atitude de afrontar a outra pessoa, como ela afrontou com a pergunta, esse comportamento não seria o comportamento mais indicado para nós modificarmos as nossas atitudes na vida. Estaríamos devolvendo uma arrogância para quem foi arrogante conosco. Não que a nossa resposta fosse arrogante, porque dizendo que nós somos todos filhos de Deus, isso realmente nos deveria dar muito orgulho. Mas é muito raro a gente sentir orgulho disto. Nós nos esquecemos de quão orgulhosos nós devemos ser, orgulhosos no bom sentido, por termos a graça de sermos filhos de Deus. Em contrapartida, não é aquilo que muitas vezes as pessoas confundem, a humildade com serviência. Ser servil não é questão de ser humilde. Humilde é nós termos noção da nossa pequenez perante o Pai. Se nós temos noção do que nós somos, de como nós somos pequeninos, e mesmo assim, na nossa pequenez, Deus nos ama, isto é ser humilde. Não precisa ser servil, porque muitas vezes a pessoa servil nem é humilde. Ela está fazendo um teatro. E a gente encontra muita gente por aí que parece humildezinho, mas tu vê essa pessoa numa outra circunstância e ela se mostra sem máscaras, como de fato é, sem humildade. Só é humilde para parecer humilde. Isso é como faziam os fariseus. Os fariseus, eles iam para as esquinas, em determinadas datas, levavam arautos para tocar trombetas, para que todo mundo visse que eles estavam doando coisas para os seus pobres daquela época. Então, isso Jesus não aceita. Jesus estimula a humildade e a caridade, desde que ela seja feita sem ostentação, e não como os fariseus. Porque se nós vamos dar alguma coisa para alguém e fizermos questão de ficar fazendo propaganda daquilo que nós estamos dando, nós estamos agindo como os fariseus. Só que nós não levamos os arautos para tocar trombeta. Mas a gente fala, porque eu dei isso, porque eu dei aquilo, porque eu dei aquilo outro. E daí deu porque pôde, né?
Não é mais nada do que uma coisa normal. As pessoas que podem mais dar para os que podem menos. A gente nem devia sentir como se estivesse fazendo uma grande coisa. Porque se todos nós fôssemos caridosos com as pessoas que necessitam, o mundo seria melhor. Não existiria tanta pompa e circunstância em alguns lugares, enquanto que há miséria e fome na África, por exemplo, com as pessoas morrendo de fome. Vocês têm noção do que é uma pessoa morrer de fome? Eu sempre fui uma pessoa gulosa, sempre. Sempre fui olho grande com relação às coisas. Eu estou comendo um cachorro quente e já estou pensando se vai ser só esse que vai matar minha fome. Senão eu vou comer um quindim depois do cachorro quente. Entendeu? Quer dizer, e quando eu fico pensando, como aparece às vezes na televisão, que tem pessoas que morrem de fome, de sede, eu sinto uma culpa enorme. E eu tenho que trabalhar minha cabeça para poder conviver com essa culpa sem que ela me faça mal. Porque o excesso de culpa não é bom na nossa vida. Então nós temos que saber fazer a nossa vida ter estes momentos de caridade, humildemente, para que nós possamos tentar equilibrar dentro do que é possível para cada um de nós as diferenças que existem ao nosso redor. Porque em todo lugar de todo o globo existem várias categorias de pessoas. Tem as pessoas que têm muito e as pessoas que têm quase nada. E se nós nos capacitarmos de que às vezes uma pequena atitude que parece insignificante pode significar muito para aquele que não tem a quem apelar. Eu perdi meu pai e minha mãe antes de chegar aos 32 anos, cada um na sua data. E quando a gente perde o pai e a mãe, a gente se sente completamente só no mundo. Mesmo que a gente tenha irmãos, não é a mesma coisa. Porque ninguém nos ama como o meu pai e a minha mãe. Ninguém. Marido, amante, filho, nada disso nos ama como eles nos amam. E a gente não ter mais eles, a gente sente que não tem aonde se agarrar num momento de necessidade, de precisão. Então, isto, para quem está na miséria, é muito pior. Está cheio de crianças que perderam pai e mãe e que estão nessa situação e são pequenininhos. Eu já era adulta. Graças a Deus, meu pai e minha mãe me deram bastante ferramenta para me enfrentar a vida. Mas e os pequenininhos? Então, quando a gente vê esse tipo de situação, que faz parte do mundo e que não é uma injustiça de Deus, é uma circunstância para nos ensinar a ser melhores, a nós termos menos orgulho e mais humildade e caridade. Então, se nós podemos ajudar um pouquinho, por pouquinho que seja, vamos poder conviver melhor com essas diferenças. Quando Deus nos permite conseguir as coisas que nós batalhamos a vida inteira para conseguir, todos nós que alcançamos algumas vitórias na nossa vida, nós sentimos orgulho delas. E esse orgulho não é um orgulho mau, é um orgulho sadio. É a alegria e a certeza de nós termos enfrentado as batalhas, as boas batalhas, com força e conseguido alcançar os nossos objetivos.
Mas, acima de tudo, nós precisamos ter consciência de que se nós obtivemos vitórias na nossa vida, é porque Deus permitiu que elas ocorressem. Deus nos deu a força para enfrentar as batalhas que nós enfrentamos. Mas nós soubemos usar esta força dignamente. Porque se Deus nos deu a força e permitiu que nós alcançássemos essas vitórias, que nós nos orgulhamos delas, nós temos que primeiramente agradecer a Deus por ter concedido isso. Porque nada na nossa vida acontece sem a permissão de Deus. Portanto, a arrogância das pessoas por ter conseguido isso, por ter aquilo outro, ela é muito infeliz. Porque nada do que conseguiriam se não fosse permissão de Deus. Nós temos que ter noção da nossa pequenez, sem que com isso nos sentimos servis. Na nossa pequenez, nós temos a grandeza de ser filhos de Deus. Isto é maravilhoso. Isto nos dá força para enfrentar qualquer circunstância na nossa vida. Porque nós sabemos que Ele nos deu a ferramenta para ir à luta. Se nós não soubermos usar as ferramentas que Deus nos deu e conseguirmos alcançar algumas coisas pelo lado ruim da situação, Deus, na sua imensa sabedoria, pode simplesmente deixar que as circunstâncias liquidem com este nosso progresso. Porque nós não soubemos usar o nosso progresso de forma construtiva. A gente sabe de muitas pessoas que chegaram no topo da classe econômica, que alcançaram vitórias incríveis, que aumentaram seu patrimônio de uma forma espantosa, como o Ike Batista, por exemplo, que era uma pessoa que, meu Deus do céu, era o cara mais rico do Brasil, conseguiu um império e agora está aí. Por que será, né? Alguma coisa ele não deve ter feito direito. Alguma coisa não foi feita pelo bem. Foi muita arrogância, muito orgulho, muito eu sou tal. Nós não somos os tais. Nós somos aquilo que Deus permitiu que nós fôssemos. Nada mais. Simples assim. E isso é uma coisa que nós precisamos, como é que se diz assim, nos capacitar de que as vitórias, elas fazem parte do trabalho que nós temos. Se nós não obtivéssemos vitórias, nós não teríamos um incentivo para seguir adiante. E isso é merecedor de orgulho. Quando se completa um curso e se apresenta um trabalho, e o trabalho recebe uma graduação boa, isso é motivo de satisfação, de orgulho. Um orgulho bom, porque nós sabemos o que nós gastamos de energia para fazer aquilo. Quando se faz um trabalho de uma pintura, o pintor gastou a sua energia naquilo ali. Ele botou amor. Todo o trabalho que nós fizemos com amor, ele sempre fica bem. O trabalho que se faz por obrigação não aparece. Ele é pesado. Ele nos custa. Quando nós fazemos um trabalho por amor,
ele brilha, ele frutifica, ele nos dá satisfação, ele nos enche a alma de alegria. Mas esse trabalho, essa satisfação, nós temos que agradecer a Deus por tê-la conseguido, porque só nós, não iríamos conseguir sozinhos. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Alexandre Rangel, que escreveu 2 livros, O que Podemos Aprender com os Gansos. Eu vira e mexe, estou contando historinha desse autor, porque ele tem algumas coisas que ele diz que são excelentes. Então ele diz o seguinte, que eu vou ler para não fazer diferente do que está dito. O que podemos aprender com os gansos é o livro que ele falou. Ele recomenda: não se deve considerar como única a perspectiva do ensinamento comentado. Com reflexão e criatividade, muitos outros ensinamentos poderão ser extraídos de um mesmo conto. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós lemos o Evangelho e lemos inúmeras passagens de Jesus, onde ele nos ensina de muitas formas o comportamento adequado, porque ele foi um exemplo como cidadão, como pessoa, como filho de Deus. Em todas as atitudes dele há um exemplo. E todas as atitudes dele foram analisadas durante os evangelhos feitos depois pelos 4 apóstolos, 4 evangelistas. E de cada desses ensinamentos, o que o Alexandre Rangel quer dizer é que existem vários enfoques e que nós podemos sempre pegar mais de um ensinamento de uma mesma história. Porque a nossa vida é cheia de histórias. Cada um de nós tem alguma história para contar. Algumas são trágicas, as outras são cômicas. Às vezes essas histórias marcam na família. Fulana fez isso uma vez e todo mundo morre de rir. Ou então aconteceu isso com fulano e todo mundo fica triste porque o fulano teve o azar de acontecer aquilo. Isso é, cada um vê as coisas da nossa vida de uma forma. Então, nós não precisamos nos ater àquilo que está na Bíblia para pensar que é só dessa maneira que nós podemos agir. Não, a gente tem que ver as outras facetas da mesma história. É que nem a história do camelo e da agulha. Durante anos, ninguém entendia como é que um camelo podia passar por uma agulha. Não dava para entender, todo mundo achava que Jesus devia estar voando fora da casinha quando falou aquilo. Mais tarde se soube que nas muralhas que existiam de proteção nas cidades, existia uma parte das muralhas que ficavam abertas e que se chamava de agulha. E aqui, por ali que passavam os camelos. Não era a agulha que a gente costura, que todo mundo pensava que era essa agulha. Claro que não podia passar um camelo pelo buraco da agulha. Mas nas muralhas que defendiam as cidades, quando as portas já estavam fechadas, os viajantes que vinham depois da porta fechada teriam que passar com seus camelos e seus cavalos por algum lugar. E isto foi providenciado na antiguidade, para que isso pudesse resolver o problema dos caminhantes, dos comerciantes que vinham após o horário de fechamento das portas, dos portões das muralhas. Era essa agulha que Jesus estava se referindo, que mais fácil passar um camelo por uma daquelas agulhas do que um rico chegar no céu. Entende? Quer dizer, é uma outra explicação, não é aquilo que está
traduzido direitinho ali. A gente pode ter um outro enfoque de um mesmo assunto. Então, para finalizar, no Sermão da Montanha, na página 107, tem o que está escrito aqui que eu vou ler para vocês. Enquanto fizermos boas obras apenas para sermos vistos pelos homens, sorvendo qual delicioso néctar as palavras de elogio que eles nos dirigiram, teremos na própria satisfação efêmera de nossa vaidade a recompensa de nossos feitos, sem que nada mais nos seja acreditado na contabilidade celeste. É a história dos arautos. Quando, porém, soubermos agir sob os impulsos generosos do coração, por verdadeiro altruísmo, quando formos capazes de servir e passar, sem esperar sequer uma palavrinha de gratidão, então sim, estaremos sintonizados com o Pai Celestial, onde quer que estejamos. Viveremos permanentemente na mais perfeita tranquilidade de alma, gozando a gloriosa, inenarrável felicidade de ser bom. Porque o fato de a gente se sentir se esforçando para ser bom já é um avanço, que não é fácil. E se a gente se sentir bom, sem arrogância, sem se sentir o tal, a gente vai se sentir muito melhor. E para finalizar, eu tenho uma historinha desse livro aqui que é muito interessante, que fala sobre a vaidade, a vaidade é uma parente do orgulho. Então, o turbante e a vaidade do rei. A história conta que isso é para ficar mais amena a palestra, entende? Porque pode ser que vocês tenham achado que a palestra foi meia dura demais, assim, então vou contar isso aqui para ficar mais ameno. A história conta que um sábio apareceu na corte com um magnífico turbante, pedindo dinheiro para a caridade. O sultão, ao ver o homem com turbante, falou: "Você veio me pedir dinheiro, mas está usando um ornamento muito caro na cabeça. Quanto custou esta peça extraordinária?" 500 moedas de ouro, respondeu o sábio. O discípulo falou baixinho para o sábio: "É mentira, nenhum turbante custa essa fortuna." O sábio insistiu: "Não vim aqui só para pedir, vim também para negociar. Paguei tanto dinheiro pelo turbante porque sabia que em todo o mundo apenas um sultão seria capaz de comprá-lo por 600 moedas, para que eu pudesse dar o lucro aos pobres." O sultão, lisonjeado, pagou o que o sábio pedia. Na saída, o sábio comentou com o discípulo: "Você pode conhecer muito bem o valor de um turbante, mas eu conheço até onde a vaidade pode levar um homem." Tá? Então, gente, cuidemos do nosso orgulho e da nossa vaidade para que possamos ser humildes como Jesus nos recomendou, sem que sejamos servis, porque nós precisamos ter orgulho do que somos, e somos aquilo que Deus permitiu que nós fôssemos. Muito obrigada.